Being fungi, living groundwork, mycelium, mycelium. Entangled life. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 5º episódio do podcast Visões, o espaço onde a psicologia analítica de Carl Gustav Jung se entrelaça com os estudos de narrativas. Eu sou Mônica Martinez, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba, a Uniso. Sou jornalista, psicóloga clínica com especialização em psicologia junguiana e supervisora clínica. No episódio de hoje, tenho a alegria de compartilhar esse espaço de conversa com Tatiana Volpato, psicóloga clínica também de abordagem junguiana e professora do curso de psicologia da Uniso. É com grande prazer que recebemos, neste episódio, o psicólogo junguiano Marcos Quintais. Graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 91, Marcos atua como coordenador do LAPA, o Laboratório de Psicologia Arquetípica, do Rio de Janeiro. Em 2020, durante a pandemia, ele criou, ao lado de Luciana Jimenez, o TIASSOS, Oficina de Imaginação Compartilhada. A partir de 2021, passou a convidar mensalmente grandes pensadores junguianos, pós-junguianos e arquetípicos de diversas partes do mundo, entre eles Andrew Samuels. Os encontros são disponibilizados em vídeo no YouTube. Essa entrevista aqui está sendo gravada na tarde do dia 16 de junho de 2025, nos estúdios da Universidade de Sorocaba. Fiquem com a gente para 50 minutos de reflexões profundas, trocas sensíveis e muitos insights capazes de provocar transformações. Bem-vindo, Marcos. Tudo bem? Eu que agradeço a gentil oferta que você, Mônica, e também a professora Tatiana me fizeram. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui trocando, apresentando, conversando com vocês. Um grande prazer. Então eu vou começar, não é, com uma pergunta que parece simples, né? Mas é bastante complexa. Eu não sei se você percebeu, eu até dei uma engasgadinha ali quando eu fui ler o seu breve currículo, né? Psicólogo junguiano ou psicanalista junguiano? Como é que você prefere? Você está indo, né? Essa pergunta é inevitável, essa pergunta está na pauta hoje da comunidade junguiana e sempre com muita, eu diria, com muita má compreensão e às vezes com muita resistência imediata, sem nenhum esforço maior de tentar compreender do que se trata, uma espécie de recusa a priori. Mônica, eu tomo para mim uma definição de psicanálise junguiana que eu gosto muito, de um analista junguiano chamado Michael Vanoy Adams. Analista junguiano de Nova York, esteve no teatro 2 vezes, e ele tem um livro chamado O Princípio da Fantasia, e ele diz: eu chamo de psicanálise todo o saber, toda a teoria que leva em consideração a hipótese do inconsciente. Psicanálise freudiana, psicanálise lacaniana, psicanálise winnicottiana, psicanálise junguiana. Para mim, isso basta. Para mim, eu acho isso muito exato, muito sensível e muito resumido daquilo que eu me proponho. Acho que as críticas que vêm à expressão psicanálise junguiana é uma crítica de que Jung não foi discípulo de Freud, que a psicologia analítica não se confunde com a psicanálise. Essas discussões, elas já são sabidas, elas já são dadas, elas já estão aí há 100 anos, sendo discutidas.
eu não tenho particularmente nenhum interesse em discutir isso. Para mim isso a gente já avançou no tempo, a gente já avançou no mundo. A psicanálise se tornou um campo de interlocução interessante, fértil. Eu diria que em muitos casos enquanto nível de parceria com o saber teórico junguiano. Então, para mim, eh, a expressão psicanálise junguiana particularmente me interessa muito, faço um bom uso, gosto de defendê-la, acho que isso não borra, nem rasura, em momento algum, uma possível identidade junguiana e, provocativamente, eu já diria: o que que é ser junguiano? Uhum. O que que é ter uma identidade junguiana? Quem é que determina isso? Quem é que, de alguma maneira, controla, define, caracteriza o que é ser junguiano? Então, gosto de psicanálise junguiana, acho que a grande maioria do movimento junguiano, pós-junguiano contemporâneo, já adotou essa expressão, já adotou essa expressão. Cada vez mais no Brasil ela também vai ganhando disseminação, e isso de forma alguma, é uma espécie de submissão à psicanálise ou de usar a psicanálise como um status teórico mais qualificado. Acho que são fantasias que ocorrem por aí em alguns lugares. Não é o Acho que não é desse ponto de vista que eu estou me apoiando. Para mim, psicanálise é tudo aquilo que diz respeito ao inconsciente, e a psicanálise junguiana é pensar o inconsciente a partir da perspectiva teórica de Carl Gustav Jung. Perfeito. Obrigado pela pergunta crucial, tá? Obrigado. Acho que é interessante, né, porque, ah, nos definirmos também como analistas junguianos, para um pessoal que não é da área, fica mais complexo. Eu lembro que uma vez, falando numa reunião de condomínio, né, que eu era uma analista junguiana, aí o pessoal não se localiza mesmo, né, porque está mais ligado a analista financeiro, etcétera. Então é interessante, né, porque parece uma coisa pequena, mas diz muito sobre o campo, né. Mas o seu ponto é muito interessante, né. E no fundo essa hipótese do inconsciente é o que nos norteia, não é? O que basta e o que faz sentido que a gente consiga ir tirando essa dúvida pelos caminhos que a gente encontra que não são poucos, né. E Marcos, Espera, posso acrescentar 2 questões rapidamente? com certeza. O Murray Stein, grande analista que publicou vários livros, entre os quais um chamado Psicanálise Junguiana, quando ele esteve no teatro, eu perguntei: "Por que que você usa essa expressão psicanálise junguiana?" E ele me respondeu isso, porque quando ele vai para os hotéis, pergunta a profissão dele. Aí ele, quando fala analista, mas analista o quê? Financeiro, analista tecnológico, analista de saúde, para escapar dessa dessa confusão, ele diz: "Eu sou psicanalista". É claro que depois ele no livro ele desenvolve isso melhor. Agora, a pergunta o que é psicanalista junguiano é uma boa pergunta, mas tem uma outra melhor, que é perguntar o que faz um psicanalista junguiano? Qual é a clínica de um psicanalista junguiano? No que ela se fundamenta? No que ela se sustenta? Quais são os operadores conceituais, que dizem respeito a uma psicanálise junguiana? Essa é a grande pergunta, mas é a pergunta que não é feita. Quer dizer, a indagação ela para na questão da identidade. E identidade hoje na cultura contemporânea, pós-moderna, é um termo que está sempre sob questão, sim, sob suspensão. É fundamental rasurar as identidades, né, deixá-las menos puras, deixá-las hã, menos intactas, né. Acho que a gente vive uma fase de hibridismos, de composições, de arranjos. Eu acho que isso, ao invés de enfraquecer o pensamento junguiano, pelo contrário, potencializa, alarga, aumenta, faz com que o seu campo de disseminação se torne muito maior. Perfeito. Com Importante certeza. dizer isso também, tá? De a gente ter essa liberdade, né, entre nós e entre todo o nosso caminhar pela psicologia e como a gente busca explicar esse nosso caminhar, né.
E sobre a psicologia analítica no geral, Marcos, conta pra gente como que foi esse encontro, né, como que foi essa paixão, esse interesse pela psicologia analítica? Foi na faculdade? Conta um pouquinho pra gente. Sim, sim, com prazer. Meu interesse começa em 1988, fazendo um curso com a doutora Nízia da Silveira, na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu sou da PUC, mas eu fiz esse curso na UERJ, aonde era um curso sobre imagens do inconsciente. Eu tinha 18, 20 anos, 19 anos, por aí, já na faculdade, conheço a Casa das Palmeiras, conheço o museu, e a partir dali eu fico completamente encantado com aquele universo que a doutora Nise me apresentou, imagens, mitologia, Jung, arquétipos, inconsciente coletivo. Vou fazer estágio com ela na Casa das Palmeiras, trabalhei na Casa das Palmeiras 5 anos, desses 5 anos, 4 diretamente com a doutora Nise, estudando com ela, fazendo supervisão, grupo de estudo na casa dela. E a doutora Nise me abriu as portas do mundo junguiano, né. Então, a partir dali, a doutora Nise foi a minha, foi quem efetivamente me conduziu para esse novo mundo, e a partir daí eu fui lendo outros autores, conhecendo outras pessoas, e fui me enveredando por esse campo da psicologia analítica, né, hã, gostando mais de algumas coisas, discordando de tantas outras, mas sempre me um um pouco tentando saber o que daquilo me interessa. Tive um grande amigo que me apresentou a obra do James Hillman e a psicologia arquetípica, que foi efetivamente aí uma virada crucial do meu pensamento no campo das ideias, numa espécie de um novo olhar sobre a teoria junguiana, um olhar que eu achava mais intelectualmente mais rico, mais interessante, clinicamente me atendia mais. Acho que conduziu o pensamento junguiano a uma dimensão outra, para além do habitual, e durante todos esses anos eu fui caminhando com Jung, Hillman, montando grupos no Rio, depois em São Paulo. Eu nunca participei efetivamente de nenhuma instituição, eu sou um eu trabalho muito sempre individual, muito autônomo, muito puer, né, uma dimensão puer, sem ser capturado pela instituição, mas sempre com muita gente ao meu redor, sempre fazendo laços, fazendo vínculos, disseminando eros nos grupos em torno de saberes, ideias, pensamentos em comum, produzir novos lugares, e que culminou nos últimos anos, já tem bastante tempo, na criação do Lapa, que também não é uma instituição, é um grupo de pessoas reunidas em torno de ideias, e depois no teatro, né. Mas a minha origem é lá no Doutor Anísio, né, doutor Anísio que me iluminou esse território para mim, que foi, lá pelos 20 anos, completamente arrebatador, arrebatador. Com certeza não teve preceptora melhor. Que é interessante que eu estava pensando aqui, porque a nossa iniciativa aqui já começa a ter um histórico, né? Porque no episódio 3 nós conversamos com Vera Macedo, da a Casa das Palmeiras, e no 4 com o Cláudio Melli, que é um dos 3 responsáveis pelo arquivo de imagens dos pacientes, né, do Dr. Jung, no C.G. Jung Institute, né. Então é interessante também como vai formando, né, uma teia, né, de pessoas criativas, né, e que são tocados, né, por essa questão, da imagem, né, e, no caso brasileiro, da importância, né, dessa mulher, doutora Nise, né, que foi uma grande pioneira aí do campo, né. E eu não sabia dessa parte, né, que ela Bom, tocou também. e mais particularmente no Rio de Janeiro, é impossível ser junguiano sem passar pela doutora Nitze. A doutora Nitze tinha uma
tem todo o trabalho do Museu de Imagens de Consciência, e ela também tinha a Casa das Palmeiras, que era uma casa de portas abertas, né, onde os clientes frequentavam, de modo muito solto, muito livre, né, não era internação, as portas estavam sempre abertas, então impossível ser junguiano sem fazer estágio na Casa das Palmeiras. Você pode perguntar para qualquer junguiano que mora no Rio, se ele não tiver passado pela Casa das Palmeiras, desconfie, duvide, que ali era fundamentalmente um espaço quase de iniciação, né, dentro desse universo. Ah, Então a presença dela no Rio era muito forte. é interessante, né? Ah, e, e, e é interessante, né, que ao começar a pesquisar, né, sobre você para a construção desse roteiro, uma das primeiras iniciativas, né, que chamam a atenção é o Tiaços, né, a oficina de imaginação compartilhada. E aí eu pesquisei um pouquinho e vi, né, que a partir de 2021 você passou a convidar mensalmente pensadores junguianos, pós-junguianos, né, e arquetípicos de diversas partes do mundo, entre eles o Wolfgang Gingrich, né? Eu lembro que eu participei desse encontro. E os encontros, né, depois eles são disponibilizados, né, gratuitamente no YouTube. Então eu fiquei bem curiosa, assim, e se você poderia nos contar, né, um pouco mais sobre essa experiência e como ela tem contribuído para a divulgação do campo, porque são grandes pensadores, né, contemporâneos, vivos, né, que você clica e você vê a a palestra disponível e traduzida, né, gratuitamente, do Sermos, está lá, né. Então, como é que foi evoluindo e como está agora, né? O Tiaços realmente, eh, se você me perguntar como é que ele conseguiu atingir esse tamanho todo que ele obteve, eu não faço a menor ideia. Ele era uma ideia completamente despretensiosa, fruto do desespero da pandemia, Hum. né. A gente estava no início da pandemia e eu havia falado para minha queridíssima amiga Luciana Gimenez: "Luciana, vamos pensar em alguma coisa de tive uma ideia da gente, nesse momento onde está todo mundo encarcerado simbolicamente em casa, está todo mundo isolado, vamos encontrar uma maneira de encurtar distâncias, né. Há uma distância terrível lá fora que nos impede de nos aproximarmos, vamos criar um vamos tentar burlar esse distanciamento e nos aproximarmos de algum modo". E aí eu tinha alguns amigos que eu queria convidar para falar para a gente começou com amigos mais próximos, depois a gente convidou o Gustavo Beck, que é um analista junguiano mexicano, hã, e depois a gente começou a pensar na possibilidade de convidarmos essas grandes figuras, expoentes, tanto do pensamento junguiano mais clássico, mas também, particularmente também, porque me interessava mais, do pensamento pós-junguiano e da psicologia arquetípica. A gente convidou a nossa também amável Isa, tradutora, que é a voz do Tiaços, né. E aí, Mônica e Tatiana, o Tiaços tinha 2 ou 3 intenções básicas. Primeiro, ser um evento gratuito, né. A gente cobrava no início do Tiaços, acho que era R$ 20, e que esse valor dizia respeito tão somente à ideia de poder pagar a tradução. Segundo, qual é a grande questão do Tiaços? Permitir que as pessoas que estivessem ali não apenas assistissem a palestras, mas que elas pudessem perguntar algo. Então você tinha, na sua frente Murray Stein, Andrew Summers, Wolfgang Gingrich, Patrícia Barry, Stanton Marlan, Verena Cast, e você poder fazer uma pergunta, levantar o dedinho ali na tela e quero fazer uma pergunta. Então,
o clima de intimidade, o clima de informalidade ajudou muito a que as pessoas pudessem se aproximar desses grandes nomes de uma maneira criativa, de uma maneira menos constrangida, menos envergonhada. Então eu diria que o teatro tem 2 funções: encurtar a distância entre a comunidade junguiana brasileira e esses grandes pensadores, fazer o que 90% das pessoas que estão ali assistindo, que nunca assistiriam essas pessoas, porque essas pessoas estão em congressos, e congressos são caríssimos, né, a grande maioria dos estudantes não tem condições de pagar um congresso, hospedagem, então ficam de fora. A gente queria democratizar o acesso ao saber junguiano. Então tinha que ser gratuito, tinha que ser um valor apenas para pagar a tradução e deixar que essas pessoas pudessem fazer perguntas para esses autores que elas leem há muitos anos e que nunca teriam oportunidade outra para poder protagonizar uma situação como essa. Para nossa surpresa, o teatro cresceu muito, cresceu muito. A gente recebia convite de pessoas, e-mails se convidando para falar no teatro. E também tem um outro detalhe fundamental, né, que tem um pouco a ver com o complexo cultural, eu diria, né. Esse conceito dos últimos anos do pensamento junguiano, que é um dos conceitos mais interessantes criados pós-morte do Jung. Muitas vezes eu ouvi os palestrantes, né, acaba o teatro, ok, depois eles me escrevem, eu ligo para eles ficarem muito surpresos com o alto nível das perguntas que eram feitas, o que nos permite pensar qual era a fantasia que esses pensadores deveriam ter sobre a comunidade junguiana brasileira ou sobre o público interessado brasileiro. Porque não foram uma, 2 ou 3 vezes, foram mais de 10 vezes que eles ficaram surpreendidos. É claro que a gente recebeu isso por um tremendo elogio. Quer dizer, o Brasil, tem um pensamento junguiano forte, nós estamos contemporâneos, nós estamos lendo o que há de mais atual, nós temos uma boa base, teórica firme, então a gente está contemporâneo. E acho que a maioria deles ficava um tanto quanto surpreendida pelo alto nível da qualidade do interesse e da participação. E para nós era ótimo, era ótimo. Só um outro detalhe importante, já que você mencionou o Wolfgang Gigres, que hoje, sem dúvida, eu diria que é o mais importante pensador junguiano vivo, dono de uma obra vastíssima, um pensamento muito rigoroso, muito forte intelectualmente, o tempo todo flertando com a filosofia. E o Gigres é um homem muito recluso, é um homem muito, fechado nele. Então, quando a gente convidou e ele teve que a gente convidou por causa do lançamento da tradução do livro até então mais importante dele, A Vida Lógica da Alma, e ele veio 2 vezes ao teatro. E são os 2 únicos registros visuais que há sobre o Gigres. Não há, ele não se deixa filmar, ele não grava palestra, ele não tem vídeos no YouTube. Então, para nós do teatro foi também uma tremenda honra deixá-lo saber que ele, concordou em vir e veio e apresentou seu livro, participou de um debate longo, vasto, demorado, com paciência, com generosidade. Então, Monica e Tatiana, o teatro era isso, é democratização do saber, é encurtar a distância, é fazer com que aquele estudante junguiano que lê Murray Stein, Verena Cast, lê Patrícia Bell e que nunca poderá ter acesso a ela, porque isso envolverá um custo financeiro que é alto, é muito alto no Brasil ainda. A nossa ideia é disponibilizar. Disponibilizar, alargar, aproximar e dizer: usem e abusem agora dessas palestras que estão lá no nosso canal, do YouTube. Era um projeto completamente despretensioso, nunca teve essa intenção toda,
era chamar meia dúzia de amigos para a gente conversar junto e se tornou um projeto com mais de 200 palestras e gente do mundo inteiro, Japão, Estados Unidos, Itália, América Latina, Chile, Venezuela, enfim, e muito orgulho. É importante, né, porque é um privilégio, né, ter esse material, realmente. A experiência é muito interessante e realmente, porque o brasileiro ele não sei se, tem essa noção de quão forte é teoricamente, né, em todas as áreas, né, comunicação, psicologia, né, psicologia analítica, né. Então esse retorno é importantíssimo, né. E no caso aqui nosso, a nossa ideia é que as pessoas também tenham acesso a saber quem são os pensadores nacionais. Então acho que a questão do nosso podcast, eu acho que está se, tomando forma, né, e é isso, né, conhecer a produção, né, também, de pessoas como Marcos Quintais, né, e, Vera Macedo, né, que veio aqui, não é isso, Com Tatiana? certeza, a gente nossa, né, fortalecer também aqui o nosso território, como é importante esse movimento. E você contando o nascimento do Teatros, eu lembrei muito da minha iniciação, vamos dizer assim, porque quando eu estava na faculdade, Marcos, eu fiz o meu TCC com um livro que eu amei, da Denise Ramos. E eu falei: "Gente do céu, mas que coisa, né, vou ver onde que essa mulher tá", porque eu me formei no interior, em Marília. E na época, uns 15 anos atrás, só existia o mestrado da PUC de São Paulo em psicologia junguiana. E eu vi que o nome dela estava lá, e eu me inscrevi lá por causa dela, porque eu falava: "Eu nunca vou conseguir conversar com alguém", eu escrevi essa na dedicatória do meu TCC, da minha dissertação. "Eu nunca vou conseguir conversar com alguém que eu li o livro dele", olha como que ainda mais a gente pensava, né. E aí eu fui fazer o mestrado em psicologia junguiana, porque eu conheci o livro dela lá atrás. E aí a gente foi aproximando, foi conhecendo tantas outras pessoas e esses encontros que vão nos surgindo. E falando de encontros, Marcos, fala um pouquinho também de como que o Lapa dialoga com o Tisos, com esse projeto, né, com essas ideias do Laboratório de Psicologia Arquetípica aí no Rio de Janeiro. Como que essas 2 iniciativas se encontram, se dialogam, se permeiam aí no campo da psicologia analítica? O Lapa, Tatiana, o Lapa ele é um projeto, aonde que que aglutina e reúne, o desejo de estudar, expandir, produzir um saber sobre a psicologia arquetípica do Rio, Assim. tá, Laboratório de Psicologia Arquetípica, né. Ele nasce dos meus seminários, que eu dava em São Paulo há quase 30 anos já, eram presenciais, né, havia começado em 2003, foi até a pandemia, presenciais, por mês eu ia a São Paulo sexta e sábado, realizava os seminários, e depois da pandemia ele passou a ser online, né, eh, o que fez também com que o número de pessoas que participem dele aumentasse exponencialmente, porque agora qualquer pessoa, por não ser mais presencial, pessoas de outros estados, outras cidades devem participar. Mas o Lapa tem essa função, Tatiana, de um lugar de produção de saber sobre a psicologia arquetípica do Rio, que é efetivamente dentro do mundo do campo pós-junguiano, um pensador que mais me provoca. Acho que a ideia de provocação é um autor que durante muitos anos eu me debati com ele, porque era difícil de entender, ele desestabilizava algumas certezas, e eu demorei a entender que essa frase, "desestabilizar certezas", é uma frase adorável.
é uma frase apaixonante, né, quer dizer, quando você está completamente agarrado, amarrado em certezas, o pensamento não anda. Sim. O pensamento ele fica aprisionado no idêntico, no mesmo. Eu acho que estudar a obra do Hillman foi colocar o pensamento em ação, em movimento, e quando ele entra em movimento, ele vai criando atritos entre o novo e o estabelecido, entre o que já é sabido e a novidade, entre o que está colocado como tradição e o inédito. Sim. E eu acho que esse exercício de se colocar a favor do atrito, de não deixar que o teu pensamento fique domesticado, que o teu pensamento não fique resignado, apenas como uma espécie de preservação do mesmo, manutenção do mesmo, né, muitas vezes a gente ouve isso no campo junguiano como uma espécie de fidelidade a Jung. Eu acho que o pensamento pós-junguiano é é ter com a letra do Jung uma aproximação crítica. É Jung como referência, não como reverência, né, não é texto sagrado, não é cânone. Você lê Jung, né, então você vai atritar esse pensamento para saber se ele te responde. Se te responde na clínica contemporânea do século XXI. Vamos ver se Jung nos ajuda a entender como será agora a adicção dos sujeitos pelas bets, pelos jogos de apostas. Vamos ver se a psicologia junguiana, com os conceitos de ânima e ânimos, responde à proliferação, à explosão das ideias de identidade de gênero sexual. Como é que o pensamento junguiano ajuda a entender o aumento do pensamento conservador de direita no mundo? Vamos ver como é que o pensamento junguiano nos ajuda a entender o resgate dos povos originários, o combate ao racismo, a cultura do narcisismo das redes sociais. A gente tem que pegar a teoria, jogar no mundo atual, no mundo contemporâneo, em 2025, e saber se a teoria responde. Não é fazer a teoria encaixar no mundo, mas ver se a teoria consegue ler o mundo, ajudar a ler o mundo. Eu diria, muitas vezes o pensamento junguiano ajuda, outras vezes não. Quando não ajuda, vamos buscar outros lugares. E aí a gente faz interlocuções. Vai ler um pouco mais de antropologia, vai ler um pouco mais de sociologia, vai ler um pouco mais as feministas, vai ler um pouco mais sobre política, vai ler um pouco mais sobre psicanálise, e você compõe. Essas composições me parece que são interessantes. Com certeza. Você sai do pensamento único, de uma espécie de monocultura, e você vai criando um mosaico, uma multiplicidade, aonde o pensamento junguiano ainda é o fio que costura, mas ele vai costurando tecidos diferentes. Eu acho que ser fiel a Jung é trair Jung. Trair em que sentido? Trair como ir adiante. Sim. Levar o pensamento junguiano para além do próprio Jung. Se você fica essa é uma questão que o André nos fala sempre, né, querendo ou não, somos todos pós-junguianos agora. Se Jung corre em 61, tudo que vem depois de Jung somos pós-junguianos. Então acho que a ideia é é ter uma aproximação crítica, é colocar a letra do Jung à prova, não para não não cobrando que ela possa responder tudo, mas saber o quanto ela é válida, o quanto ela é interessante, o quanto ela é atual, o quanto ela nos ajuda a entender a clínica, a cultura, a contemporaneidade. Esse exercício é crucial. Porque se você não faz esse exercício, você pega essa teoria e vai fazer dela dogma. Você vai fazer dela uma teoria inquestionável, irrefutável, que não que que não que não se confronta com questões outras da época do Jung. Então me parece, de novo, a questão do atrito, lembra? Pegar a teoria e atritá-la com o mundo atual.
E vamos ver se a teoria responde, e vamos ver se os conceitos funcionam, e vamos ver se os conceitos, para funcionar, talvez a gente tenha que alargá-los um pouco mais, flexibilizá-los, sem que isso seja efetivamente, no sentido pior da palavra, trair Jung. Não, Jung é o homem que tudo que ele estudou, ele botou a mão. Ele botou a mão, ele acrescentou algo dele nos temas de estudo. Sabe, se você pega o leque de interesses do Jung, da alquimia, mitologia, correspondência com Wolfgang Pauli, religião, teoria dos completos, aonde o Jung bota a mão, ele introduz algo. Esse é o espírito junguiano. Então, manter-se fiel à letra junguiana é, de alguma maneira, ir adiante com o espírito do Jung. Repetir o mesmo? Não. Produzir diferenças. Produzir diferenças, ir adiante. Com o Jung, para além do Jung. E aí a roda gira. E aí a gente pode pensar, só para dar uma amarrada nisso, que eu acho que pode ser interessante, que a individuação da teoria vai se dar nisso. Isso é uma individuação. Individuar a própria teoria, individuar a relação de cada analista junguiano com o texto do Jung. Se você não individua a tua relação com o texto do Jung, você repete Jung. Sim. E antes de concluirmos, né, eu gostaria aqui de expressar minha gratidão, né, a todos e todas que tornaram esse episódio possível, em especial a equipe do Labicom, da Uniso, e eu vou sempre agradecer ao professor Evenise Batista, nosso agradecimento também, né, aos técnicos, né, do programa, que tem um cuidado aqui todo especial, né, com o visual do episódio. E, em particular, não é, nosso agradecimento, meu e de professora Tatiana, Com certeza. ao nosso entrevistado de hoje. A gente ficaria horas aqui com você. A sua presença generosa, não é, inspiradora, os projetos assim fantásticos que você toca, não é, que ajudam a democratizar, né, esse saber do nosso campo, que a gente sabe que ele é tão necessário, né, no contexto de Anima Mundi, como você colocou, né, no Hillman, de Unus Mundus, né, como o Jung coloca, né, em que estamos todos conectados, né, Sim. e que cada um fazendo a sua pequena parte, né, eu acho que a gente torna, vamos ver como encaixar a palavra esquisito, os nossos esquisitos mais A teia, né? mais humanos, né. Muito obrigada mesmo. E acima de tudo, né, agradecer imensamente aqui a nossa audiência, né. Nós nos vemos no próximo episódio do podcast Visões. Não se esqueçam de acompanhar e curtir, então, o programa no YouTube e no Spotify. Muito obrigada. Being fungi, living groundwork, mycelium, mycelium. Entangled life.